a fazer. Daqui abre aqui. Eu quero aproveitar o horário, irmãos, para poder ministrar nesta noite uma palavra que Deus tem curtido dentro do meu coração todos esses dias. Amém? E eu confesso aos irmãos que não é fácil poder ministrar a palavra de Deus. A luta, a dificuldade é muito grande quando nós colocamos na brecha por essa nação, por uma alma, por uma pessoa. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia junto comigo, já se coloque sobre os seus pés, louva a Deus, irmãos, por todos os irmãos que me acolheram nesse ministério. Amém? Louva a Deus pelo amigo do pastor Davi, né? Pastor Davi é um pai para mim. Deus abençoe a vida dele. Amo ele de todo o meu coração. Deus abençoe o pastor Elvis, em nome de Jesus. O pastor Admilson também. O pastor Admilson é uma pessoa abençoada, bem, eu tive com ele hoje o dia todo, conversando, sorrimos juntos. Deus abençoe o pastor, sua família, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe os obreiros, o nosso irmão Vinícius, Deus abençoe, glória a Deus, todos os irmãos, amém? Nosso irmão Elifas e a nossa irmã Marisa, que o Senhor Deus colocou no meu caminho, glória a Deus. A minha esposa também, os irmãos já conhecem minha esposa, né? Hoje eu estava testemunhando os irmãos que quando eu estava tuberculoso, enfermo, o médico disse que era para separar a colher, o prato, separar a escova de dente, porque ela estava grávida do meu primeiro filho, e ela entrou no quarto do meu dado e disse assim, ó, a partir de hoje eu vou comer o mesmo prato que você come, vou usar a mesma colher, vou usar a mesma escova de dente, né? Vou usar o mesmo copo. E ela fez isso. Eu comia e ela comia no mesmo prato que eu comia. Né? Disse que não era para fazer isso por causa do vacilo, porque eu já escarrava sangue, cuspia sangue, todo o meu pulmão estava perfurado pelo vacilo. Mas até hoje, glória a Deus, Jesus colocou a mão e nós estamos abençoados para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 1, irmãos, e no versículo 15, 16 e 17. Nós vamos meditar a palavra de Deus nesta noite, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. Glória a Deus. Quero pregar nesta noite, subordinado sobre o tema criação, missão e resgate. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Quem pode dar glória a Deus para Jesus aí? Aleluia. Pode levantar as mãos, Senhor. Quem pode levantar as mãos e dar um brado de glória para o Senhor nesta noite? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, no livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15, 16 e 17, esses 3 versículos deste livro revela a criação, aleluia, o projeto de Deus de poder criar os céus e a terra. Mas a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia fala aqui de uma pessoa, quando o apóstolo Paulo escreve as cartas aos Colossenses, ele diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas
A Bíblia diz que Jesus, ele é desde a fundação, antes da fundação, ele já existia. Eu quero poder falar da primeira coisa importante sobre a missão, ou obra missionária, é a criação. A criação, a missão e o resgate. A criação, irmão, ela é um projeto de Deus. Deus, ele tinha um projeto de criar os céus e a terra, mas Deus não faz nada sozinho. Deus não podia criar nada sozinho. Deus não podia tomar uma decisão sozinho. Por isso a Bíblia é categórica em afirmar que ali existia uma trindade. O Pai, existia o Filho e existia o Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Gênesis que o Espírito pairava sobre a face da terra. O Espírito já existia, mas também o Filho existia. Quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ali havia, aleluia, a trindade habitando no céu do céu. Antes da terra ser formada, antes de Deus ser, aleluia, dar forma à terra, o céu era o lugar onde a adoração era perfeita. O céu era o lugar onde todos os seres angelicais se reuniam para adorar o único dominador dos céus e da terra. O céu era o lugar marcado de Deus. A Bíblia diz que o céu é a morada do Altíssimo. Ali, irmão, foi aonde Deus tomou as maiores decisões de toda a época. Foi ali que Deus marcou a história da humanidade. Quando Jesus estava à direita de Deus, o Espírito Santo, a dispensação do eterno, a Bíblia diz que Deus decidiu no seu coração de criar uma criatura diferente. Deus decidiu no seu coração de dar uma forma de dar a honra e a glória a uma criatura. Mas ora, pastor, Deus não divide glória com ninguém, é verdade, mas Deus decidiu no seu coração, em uma reunião solene, o Senhor Deus escolheu, aleluia, o teu coração, dentro do seu coração, de criar um querubim diferente, de dar forma a um querubim diferente, de fazer dele, aleluia, um modelo perfeito nos céus e na terra. Jesus estava ali, mas não era o tempo dele. O Espírito estava ali, mas também não era o tempo dele. Deus precisa ser adorado 24 horas, irmão. Deus precisa ser glorificado a 24 horas na nossa vida. Então Deus disse: vou fazer um querubim diferente. Ora, nós sabemos, aleluia, que querubim significa aquele que guarda a glória, aquele que está protegendo a glória, o ser que arde em chama. Deus criou este querubim. A Bíblia diz que Deus deu o nome a ele. Deus chama ele de Lúcifer. A Bíblia diz que o Senhor Deus olhou para ele e disse: você será o modelo perfeito. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 12 em diante, a Bíblia diz que Deus chama ele de aferidor da medida. A palavra aferidor da medida no original significa o modelo perfeito. Deus estava dizendo: você é o modelo perfeito. Você é diferente de todos os querubins. Você é diferente de todos os seres angelicais. Ora, na criação, Deus decidiu fazer de Lúcifer o modelo perfeito. Jesus estava lá, aleluia, vendo tudo. Jesus estava ali, aleluia, observando a criação. A Bíblia diz que Deus não, aleluia, fez Lúcifer nascer. Lúcifer foi criado, porque quando nasce é uma coisa, e quando é criado é outra coisa. Quando uma pessoa nasce, ela sente o calor da mãe, ela aprende, irmão, aleluia, a conhecer o valor da sua família. Mas quando a pessoa, ela é apenas criada, ela não se importa com as outras pessoas, ela chama um período de obediência, mas quando ela vê que ela pode fazer tudo, ela já não passa mais a obedecer. Foi pessoas, foram seres criados quando não tem mais prazer em obedecer a palavra, quando não tem mais prazer em se preocupar com aquilo que Deus tem colocado no coração desde o princípio. Pessoas que são criadas não se preocupam em amar as outras pessoas. Pessoas que são criadas, elas não se preocupam em meditar na palavra de Deus, em compreender
pular. Unção não é glorificar falar em língua estranha. Isso é apenas um movimento do Espírito Santo. Unção não é você dizer: eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu conheço a teologia, eu sei sobre homilética, exegese bíblica, eu sei sobre missiologia, eu sei sobre tudo. Isso não é unção. Unção, irmão, é a capacidade dada por Deus para o homem fazer aquilo que ele nunca conseguiu fazer na face da terra. Deus, esta noite, quer derramar esta unção sobre os jovens. Deus quer derramar esta unção sobre os obreiros. Deus quer derramar esta unção sobre a igreja. Levanta a tua mão para receber. Levanta a mão para receber esta unção. Aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia diz, irmão, que Deus olhou para Lúcifer e disse: você será o aferidor da medida. Deus estava feliz, irmão, porque Deus não criou Lúcifer, aleluia, irmão Johnny. Deus não criou ele para ele poder morar no céu. O que eu vou falar aqui pode abençoar como heresia, mas eu vou explicar na Bíblia para que os irmãos possam sair daqui tão cheios de Deus, tão cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus criara ele não para ele morar no céu, porque no céu já existe um que é acima de tudo, acima de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou Lúcifer para ele habitar no monte santo de Deus, no monte da adoração. A Bíblia diz, o salmista disse: quem subirá o monte santo do Senhor? Aqueles que têm a mão pura, as mãos limpas, o coração puro e a alma não contaminada com a vaidade. Esse subirá o monte santo do Senhor. Ora, pastor, mas no céu não tem monte, no céu não existe montanha, então a Bíblia errou. Não, Deus não erra na sua escolha, Deus não erra na sua criação. Não, Deus, ele faz tudo a fim de um propósito. Aleluia. Deus só faz alguma coisa para cumprir propósito. Deus criou Lúcifer e colocou ele sobre a terra. Pastor, mas a terra tinha habitante? Não, irmão. Deus criou Lúcifer para proteger a terra. Deus criou Lúcifer para defender a terra. Ele não era um ser qualquer, ele era o governador da terra. Ele era, por quê, pastor? No livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 13 em diante, Isaías disse: e tu dizias no teu coração: subirei. Se ele disse subirei, é porque ele não estava no céu. Se ele disse subirei, é porque ele não habitava no céu. Ele disse subirei acima das mais altas nuvens do céu, estabelecerei o meu trono e serei melhor, igual ao Altíssimo. Irmão, a Bíblia diz que Deus deu glória para Lúcifer, Deus deu honra para ele, Deus deu respeito a ele. Todos os seres respeitavam Lúcifer, porque as vestes dele eram diferentes. As vestes de Lúcifer, diz alguns intérpretes da Bíblia, que ele tinha veste de louvor, porque ele era, irmão, um ser que se apresentava diante de Deus. Lúcifer, quando ele dava um passo para frente, Deus dava a letra de hinos perfeito, e ele estava na presença de Deus e apresentava o louvor em perfeita qualidade diante do trono. Lúcifer era diferente, ele não adorava porque ele queria ser melhor. Lúcifer não adorava porque ele era melhor, não. Ele adorava porque ele foi criado, foi para adorar a Deus, foi para glorificar o nome de Deus. A Bíblia diz que Deus deu glória a ele. Ele era vestido, irmão, de veste pedras preciosas, andava em pedras afogueadas, segundo o texto, a carta magna, no livro de Ezequiel, capítulo 28, e no versículo 10 em diante, ele andava em pedras afogueadas, era digno de estar ali. Ele tinha glória, o esplendor. Só, irmão, que Lúcifer, quando se olhava, ele via nele uma luz tremenda, uma luz perfeita, uma luz digna de um verdadeiro adorador. Ele via aquela glória nele, ele via aquele esplendor nele, e Deus, irmão, colocou súditos, aleluia, para estar com ele no monte do Senhor. Esse monte, irmão, era um lugar onde os
diz que tinha 4 querubins, que tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 voavam, e com 2 cobria as suas pernas. 2 estavam aqui sobre o trono, e 2 estavam diante do trono. Os 2 que estavam sobre o trono batiam as asas, aleluia, com o rosto coberto em reverência à glória e à magnificência de Deus, e cobriu os pés em reverência à missão da igreja, a obra missionária. Então eles batiam as asas e diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Os 2 que estavam aqui, irmão, desciam, e os 2 que estavam aqui subiam e revisavam a adoração, e todos cantavam dizendo: Santo, 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 Santo. Levanta a mão e diga: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Eles revisavam a oração. Quando os 2 querubins desciam, eles estavam dizendo: os seres desciam, e quando os 2 que estavam aqui subiam, diziam: nós levantamos diante do trono para levar a adoração diante do rei. Então Lúcifer estava com súdito, ele tinha súdito. Lembre-se que eu falei que ele era governador do Monte Santo, para guardar a terra, para protegê-la. A Bíblia diz, irmão, que a glória que ele tinha, a honra que ele tinha, o esplendor que ele tinha, vinha de Deus. Deus tinha dado tudo a ele. Mas a Bíblia diz que Lúcifer, ele começou a ter os pensamentos malignos. Ele começou a ter os pensamentos. Eu estou falando da primeira coisa importante, que é a criação. Depois eu falo da missão e do resgate. A Bíblia diz que quando Lúcifer, andando no seu reino, andando sobre a terra, ele olhou, imagino ele, olhando e vendo aquela luz, cada passo que ele dava, ele via aquela luz, ele olhava para um lado, olhava para o outro, e ele não via aquela luz, e ele percebeu que aquela luz, aleluia, vinha dele, e Lúcifer começou a se empolgar com aquilo, e começou a dizer: eu também sou igual a Deus. Ele ia diante do trono de Deus, e ele olhava Deus sentado no trono, e ele via aquela glória que brilhava, e ele dizia: eu também tenho isto, eu também não tenho esta luz, eu também brilho igual a Deus. E descia no monte da adoração, e ele chamou a terça parte dos anjos e começou a dizer: olha, vocês precisam me adorar, vocês precisam me glorificar, vocês precisam me exaltar também. E os anjos diziam: mas por que, Lúcifer? Nós precisamos te adorar. Ele disse: suba diante do trono de Deus e observe o que vocês conseguem ver, o que está em Deus. Olha o que Deus tem, e depois vocês descem para conversar comigo. Eu imagino os anjos subindo diante do trono, e eles de longe avistado aquela glória, aquele esplendor, e um olhou para o outro e disse: realmente Deus, ele é sobre tudo, sobre todas essas coisas. Ele brilha igual o sol da justiça. O seu brilho é mais forte do que, irmão, qualquer outra luz, aleluia, jamais vista no céu. E os anjos desceram no monte da adoração e se aproximaram de Lúcifer, e Lúcifer disse: o que vocês viram em Deus? E ele disse: nós vimos essa luz que você tem, nós conseguimos ver esta luz que você tem. A Bíblia diz, irmão, que quando ele pensa desta forma, ele diz assim: então vocês precisam me adorar. Só que lá no trono, irmão, a Bíblia diz, eu imagino, irmão, o povo, pastor, o povo olhando aqui na terra, vendo o pai matando o filho matando o pai, vendo a igreja sofrendo a maior retaliação de toda a época, e as pessoas dizendo: Deus está lá em cima com o cabelo em pé. Tá não, irmão, ele está sentado no trono, e diz a Bíblia que tudo está no controle de Deus, tudo está no controle. Pastor, prova para mim. A Bíblia diz que quando ele se levanta do trono e se inclina para ver os moradores da terra, ele vê os moradores da terra como gafanhoto. A Bíblia diz que Deus, ele com a sua mão, ele seca as águas do oceano, e elas ficam na palma da concha da sua mão, e quando ele estende, enche o oceano. A Bíblia diz que Deus está tanto no controle de tudo, que ele pesa o pó, a areia do deserto em uma balança de
aqui na terra. Lúcifer começou a falar mal de Deus para o seu súdito. Existem muitas pessoas hoje, irmão, para destruir o ministério de uma mulher, de um homem de Deus. Eles começam a receber uma certa influência. E eles começam a bater no ombro das pessoas e dizer: você é uma bênção, você é um homem de Deus. Mas ele fala mal por trás, porque não são nascidos, são criados. E quem é criado? Você já viu um escravo? Quando o patrão é ruim, ele come a comida que o patrão dá, não é? Ele come a comida, recebe o saláriozinho, mas na frente do patrão não tem coragem de dizer assim: você é ruim. É assim, não é, irmão? Lúcifer é assim. Só que a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo canto. Os olhos de Deus estão em toda parte. O diabo pensa que está te enganando, está não. O Deus que revelou Daniel está revelando aqui esta noite. Aleluia. O diabo pode até falar mal de ti. O diabo pode até usar crente para falar mal de você. Mas o meu Deus está de pé diante do trono para provar que Ele é o Senhor da tua vida. Aleluia. Pode o diabo pensar que vai te derrotar. Pode o diabo pensar que você não sabe nada. Pode o diabo pensar que você não é. Mas Deus esta noite está falando comigo aqui. Está dizendo comigo: diz ao meu povo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. A promessa de Abraão vai cumprir na tua vida também. Eu choro. Alguém pode olhar e dizer: está chorando porque bateram nele, está chorando porque se levantaram contra ele. Aí o anjo está dizendo: está não, está chorando porque bateram não, está chorando porque se levantaram não, está chorando porque eu sou com ele, está chorando porque eu sou com ela. E a lágrima do justo, irmão, a lágrima do justo, ela é combustível para ele. A lágrima de um justo, ela é alimento para a sua alma. Aleluia. Lúcifer começou a falar mal de Deus. Eu imagino Lúcifer dizendo, igual falou para ela: Deus falou tudo é mentira. O que Deus falou para vocês tudo é mentira. Deus é um mentiroso. Aí lá no céu Deus diz para Isaías: tu dizias no teu coração: eu subirei, mas ainda que tu suba, te abaterei até a terra. Que foi que Deus disse? Ainda que tu, eu te jogarei para... Ué, então não é heresia que eu estou falando ali, não? Ainda que tu suba, eu te lançarei até a terra. Sabe o que é isso? Deus disse: tu vai voltar para lá. Aí a Bíblia diz que o príncipe deste século, ele trabalha para quê? Para cegar. É ou não é? É demônio. O texto que lemos aqui, no versículo 16: porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, demônios, sejam potestades, demônios. Tudo foi criado por Ele e também para Ele. O diabo foi criado, sabe para quê? Para Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, Jesus estava lá quando Deus fez ele. Jesus estava lá, mas ele não podia fazer nada, porque a missão viria depois, e o resgate logo depois. A Bíblia diz lá em Mateus: o diabo pega Jesus e leva ele no monte e diz assim: tudo isso eu te darei. Era dele. Tudo isso te darei se tu dobrar o teu joelho e me adorar. Jesus olha para a luz e diz:
com espada desembanhada para guerrear por causa desse crente, por causa deste homem, por causa desta mulher. Ele começou a falar mal de Deus, irmão. Só que ele esqueceu de uma coisa. Olha para mim, olha para mim. Lúcifer esqueceu de uma coisa: que o sol brilha, sim ou não? O sol brilha. A lua também brilha. Brilha ou não brilha a lua? Mas a lua não tem luz própria. A lua não tem luz própria. A luz que Lúcifer tinha vinha do sol da justiça. Deus quer dizer para ele: tu pode até tentar revelar contra mim, mas não vai levar essa luz, porque a luz que tu tem vem de mim. É por isso que quando nós estamos na presença de Deus, irmão, não tem aquele que prega mais do que o outro, não tem aquele que evangeliza mais do que o outro, não tem aquele que ora mais do que o outro, não tem melhor diante de Deus. Você sabe disso? Não tem crente que ora mais, aquele crente ele ora tanto que ele é fogo puro. Não existe. Não existe aquele que está vai para a faculdade teológica e diz assim: ó, aquele ali enche, aquele é perito da Bíblia. Ele pode até ser perito, porque o perito, pastor, ele para de aprender. O crente que agrada o coração de Deus é aquele que aprende hoje, aprende amanhã, vem para a escola dominical, vai para a doutrina. Esse é que agrada o coração de Deus. Aqueles que dizem assim: ó, eu já me formei, eu tenho até um anel aqui, olha o anel aqui, ó, eu tenho anel de diploma, vai na minha casa, vai ver o diploma lá na parede, eu sou PhD em teologia, sou DD, eu sou doutor em divindade. Pode ser o que for, irmão, porque o homem que vai para a faculdade teológica, pastor, ele aprende tudo sobre Deus, mas muitos não têm experiência com ele. E o que agrada a Deus não é conhecer sobre ele, porque a verdade, irmão, é quando você busca conhecer aonde alguém passou. Por exemplo, alguém olha lá em Jerusalém para ver que Jesus morreu lá. Ele chega lá, não, para aqui, Jesus passou aqui, morreu aqui, não está mais. Isso é verdade, mas a revelação é aonde você não consegue ir. A revelação não é aonde Deus esteve, é aonde Deus está. Isso é revelação. E Deus quer trazer para a igreja, não é só verdade. Deus quer revelar a igreja aonde Ele está operando, aonde Ele está agindo. Diga glória a Deus por isso. A verdade é aonde Jesus passou, e a revelação é aonde Ele está. Lúcifer começou a perder muito, irmão, porque achava que aquilo que ele tinha era dele. E quando ele se rebelou, Deus pegou aquilo, como diz Paulista, Deus capou o dom dele e pegou e colocou lá no trono. Aí ele olhou para Jesus e disse: sou meu filho, já vai ser a hora da missão. É a hora da missão. Só que não é o tempo ainda. Ele disse: espera só um pouquinho, eu vou mandar o Espírito Santo. No capítulo 1 do livro de Gênesis, o Espírito começa a fazer a primeira ordem missionária. Ele vem sobre a terra, e ele anda de um lado, anda para o outro, e isso significa, na obra missionária, mapeamento. O que é mapeamento? É o missionário chega na cidade, ele vê qual é o principado que rege lá, ele vê qual é o demônio que está trabalhando lá. Aí ele vê no centro da cidade um símbolo satânico, ele diz: aqui tem um demônio forte que trabalha em mapeamento. Aí ele começa a fazer o mapa da cidade, ele começa a dizer: ó, o diabo marcou aqui, marcou aqui, marcou aqui, marcou aqui. Aí ele vai para a oração e reúne os intercessores voluntariamente para orar pela cidade, porque lá vai ser aberta uma igreja, lá vai ser aberta uma igreja. Aí começa a missão do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo faz o mapeamento, anda para cá, a Bíblia diz que ele pairava sobre a face da terra, e a palavra do original pairar, irmão, se movimentava, ou seja, ele ia de um lado para o outro, sondando, conhecendo, e subiu diante do trono e disse: ó, a terra está deformada, vazia, mas treva domina sobre a terra. Mapeamento. Aí Deus pega e diz: agora é comigo. Aí Deus desce numa velocidade luz para a terra. Aí a Bíblia diz, ele abre a boca e disse: haja luz, e houve luz. Aleluia. Deus começa da forma, ele começa a criar o céu, criar a terra, criar o peixe, criar as ondas. Deus começa a criar tudo fora
aleluia.